A vida de Frank Sinatra, um nome que ressoa com a melodia de uma voz inigualável e sucessos atemporais, foi cheia de luzes e sombras. Mas por trás do brilho e da fortuna, escondem-se lutas pessoais e um final que poucos viram. A vida amorosa de Sinatra, tão célebre quanto sua carreira musical, foi marcada por 4 casamentos e numerosos escândalos. No entanto, o que realmente chocou o mundo foi a história por trás de seu testamento. Apesar de sua imensa riqueza, Sinatra excluiu de sua herança sua primeira esposa, Nancy Barbato. Essa decisão desencadeou uma tempestade de controvérsia, deixando muitos com uma pergunta dolorosa. Acaso a mulher que o apoiou em seus humildes inícios não merecia mais? Por que a voz tomou uma decisão tão drástica? Acompanhe-nos em uma jornada íntima pela vida pessoal de Sinatra e descubra os detalhes de um testamento que abalou a sociedade. De Hoboken ao topo do mundo. Frank Sinatra, nascido em 12 de dezembro de 1915 em Hoboken, Nova Jersey, não foi apenas um artista, ele foi uma lenda. Sua voz, seu estilo e sua personalidade o tornaram um dos artistas mais queridos do século XX. A carreira de Sinatra decolou na era do swing, com um estilo suave e fácil de ouvir, inspirado no incomparável Bing Crosby, que cativou milhões. Em 1939, ele se juntou à orquestra de Harry James como vocalista e, em 1943, assinou com a Columbia Records. Este foi o verdadeiro início de sua ascensão meteórica à fama. Em 1946, Sinatra lançou seu álbum de estreia, The Voice of Frank Sinatra, tornando-se um fenômeno, especialmente entre as Bob Soxers, as jovens fãs que o adoravam. Sua capacidade de se conectar com o público através de seu canto emotivo foi fundamental para seu sucesso. Ele era visto como uma figura romântica, e músicas como I've Got You Under My Skin se tornaram clássicos que ainda hoje ressoam nos corações de seus fãs. Sinatra não era apenas um cantor, ele era um showman que entendia como usar seu carisma para cativar as audiências. Mas esse sucesso não foi o fim de sua história. Foi apenas o começo de uma carreira longa e dinâmica. Estilo e encanto. Sinatra não era apenas reconhecido por sua voz, ele também era famoso por seu estilo. Seu guarda-roupa se tornou um símbolo de elegância, com smokings e ternos perfeitamente cortados que irradiavam luxo e distinção. O apelido de Old Blue Eyes, velhos olhos azuis, era um reflexo tanto de seu físico impactante quanto de seu encanto magnético. A obsessão de Sinatra pela limpeza era parte de sua imagem. Ele até ganhou o apelido de Lady Macbeth durante seu tempo com a Tommy Dorsey Band, devido ao seu hábito de tomar banho com frequência e trocar de roupa. Para Sinatra, sua aparência não era apenas uma questão de moda, era um reflexo de sua dedicação em dar o melhor de si ao seu público. Sempre impecavelmente vestido, isso era uma extensão da imagem cuidadosamente curada que ele mesmo projetava. Na década de 1950, alguns viam Sinatra como a personificação do otimismo americano, arrogante, determinado e cheio de energia. Seu amigo Cary Grant o descreveu como o homem mais honesto que conhecia, alguém que dizia a verdade sem esconder nada. Mas por trás dessa imagem pública, Sinatra tinha outra faceta. Ele era conhecido por suas mudanças de humor e profundos ataques de tristeza. Barbara Sinatra, sua esposa, notou que uma grande parte de sua personalidade era a tensão que só podia ser acalmada com humor. Sua energia era enorme, mas também sua complexidade emocional. O lado sombrio da fama. Apesar de sua imensa popularidade, a carreira de Sinatra não foi isenta de controvérsias. Ele tinha um temperamento que frequentemente o metia em problemas. Era conhecido por ser volátil, especialmente quando se tratava de jornalistas que o criticavam. Ele teve desentendimentos públicos com a mídia e até com outras estrelas. Em 1947, Sinatra teve uma briga pública com o colunista Lee Mortimer. Ele também esteve envolvido em um confronto com um fotógrafo em Houston em 1950
E mais tarde teve uma disputa com o publicitário de Judy Garland, em 1954. Esses incidentes não eram raros. Os rompantes emocionais de Sinatra se tornaram parte de sua reputação. Ele também manteve uma longa disputa com o colunista do Chicago Sun-Times, Mike Royko, quando Royko escreveu sobre a proteção policial de Sinatra. Sinatra respondeu com uma carta furiosa, chamando-o de cafetão e ameaçando-o com violência física. Seu comportamento era às vezes tão errático que as pessoas próximas a ele aconselhavam outros a se manterem afastados quando ele estava bêbado. Apesar de seus defeitos, a capacidade de Sinatra de encantar seu público nunca vacilou. Seus fãs o adoravam, não apenas por seu talento, mas pela sensação de perigo e emoção que ele irradiava. Ele era uma figura complexa, que combinava uma incrível generosidade com estados de humor imprevisíveis. Mas, apesar de tudo, a carreira de Sinatra continuou prosperando. Mesmo seus piores momentos não impediram que sua música chegasse aos corações de milhões. Legado imortal. O impacto de Sinatra na música e no cinema é inegável. Ele foi homenageado com inúmeros prêmios de prestígio, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade em 1985 e a Medalha de Ouro do Congresso em 1997. Sua capacidade de entreter não se limitou apenas à música. No início da década de 1950, ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em A um Passo da Eternidade, 1953. O testamento de Sinatra, um último ato de sua complexa personalidade, revela as verdadeiras razões por trás de suas decisões. A controvérsia em torno de sua herança continua sendo um tema de debate, mantendo viva a fascinação pelo homem por trás da voz. Além do palco, amores que desafiaram o tempo. A vida de Frank Sinatra, um homem cuja voz conquistou o mundo, foi marcada não apenas por seu talento inigualável, mas também por relações pessoais que moldaram sua existência de formas inesperadas. Além dos holofotes, descobrimos a história de um amor que perdurou, desafiando inclusive o divórcio e os turbulentos anos de fama. Sinatra não parou na música. Seu brilho se estendeu ao cinema, com atuações memoráveis em filmes como O Homem do Braço de Ouro e Sob o Domínio do Mal, onde seu talento de ator lhe rendeu o aplauso da crítica. Ele não era apenas um ator ou um cantor. Ele era um ícone cultural. Na televisão, seu programa The Frank Sinatra Show estreou em 1950, e ele continuou a aparecer na telinha ao longo das décadas de 1950 e 1960, deixando uma marca indelével. Sua influência transcendeu suas interpretações. Sinatra ajudou a moldar a indústria musical e inspirou gerações de artistas. Suas colaborações musicais foram inovadoras, incluindo seu trabalho com gigantes como Count Basie, Antônio Carlos Jobim e Duke Ellington. Mesmo após sua aposentadoria, a voz de Sinatra continuou sendo venerada. Álbuns como Sinatra at the Sands e September of My Years ainda são lembrados como obras-primas. Graças ao seu talento inigualável e seu carisma avassalador, Sinatra continua sendo um dos artistas mais respeitados e admirados do mundo. Um laço inquebrável. Enquanto a influência de Sinatra se estendia muito além de sua música, foram suas relações pessoais que desempenharam um papel crucial na formação de sua vida. Uma das mais duradouras foi a que ele teve com seu primeiro amor, Nancy Barbato, com quem compartilhou uma conexão profunda e duradoura. O primeiro casamento de Frank Sinatra com Nancy Barbato começou com uma doce e simples história de amor. Eles se conheceram em 1934, quando Nancy tinha 17 anos e Sinatra 19, em Long Branch, Nova Jersey. Ambas as famílias passavam seus verões lá, e foi durante um desses verões que Sinatra fez uma serenata para Nancy com o ukulele enquanto ela fazia as unhas na varanda. Este começo romântico se transformou em uma conexão para toda a vida. Eles se casaram em 1939. Quando Sinatra tinha 24 anos e Nancy 22.
A vida deles juntos começou em um pequeno apartamento em Nova Jersey, onde rapidamente começaram a construir uma família. Sua primeira filha, Nancy Sinatra, nasceu em 1940, seguida por Frank Sinatra Jr. em 1944 e Tina Sinatra em 1948. No entanto, à medida que a fama de Sinatra crescia, também aumentavam suas lutas. Ele se envolveu em casos extraconjugais, incluindo um com a atriz Marilyn Maxwell, o que causou muita vergonha a Nancy. Apesar de saber de suas aventuras, Nancy permaneceu dedicada ao seu casamento por muito tempo. Em uma entrevista de 1950, Nancy declarou: "Tenho algo muito bom e precioso para desistir", mostrando o quão importante era o relacionamento para ela. Mas à medida que o romance de Sinatra com Ava Gardner se tornou público, seu casamento lentamente se desfez. No Dia dos Namorados de 1950, Sinatra e Nancy anunciaram sua separação. O divórcio foi finalizado em 1951. Um amor que desafiou a ruptura. Mesmo após o divórcio, Sinatra e Nancy continuaram em contato. Sinatra continuou a visitá-la e, segundo a neta de Nancy, eles compartilhavam momentos tranquilos, especialmente durante as reuniões de família. Nancy nunca se casou novamente, vivendo até os 101 anos, sobrevivendo tanto ao ex-marido quanto ao filho, Frank Jr. Embora o casamento de Frank Sinatra e Nancy Barbato tenha terminado, a conexão deles nunca desapareceu de verdade. Sinatra pode ter tido múltiplos relacionamentos e casamentos de alto perfil, mas Nancy permaneceu uma constante em sua vida. Apesar da separação pública, eles mantiveram uma relação próxima. Sinatra visitava Nancy sempre que sua vida agitada permitia, e não era incomum que ela preparasse sanduíches para ele durante jantares familiares ou em ocasiões especiais. A neta de Nancy, A.J. Lambert, compartilhou uma comovente lembrança em 2015, escrevendo que frequentemente ouvia sua avó conversando ao telefone com Sinatra, rindo enquanto preparava comida para ele. Esse vínculo duradouro foi um testemunho do profundo afeto que eles ainda sentiam um pelo outro. Embora Nancy raramente falasse publicamente sobre sua vida com Sinatra, aqueles que os conheciam melhor podiam dizer o quanto eles significavam um para o outro. A J. Lambert escreveu: "Eu sei que ele nunca parou de amá-la, e eu sei que ela nunca parou de amá-lo. Esse amor silencioso perdurou muito além do divórcio, mostrando que algumas conexões não podem ser rompidas pelo tempo ou pelas circunstâncias." As visitas de Sinatra a Nancy continuaram mesmo após seu segundo casamento com Ava Gardner, destacando a importância duradoura de seu relacionamento. Nancy permaneceu uma figura fundamental na vida de Sinatra até sua morte em 2018, muito depois de Sinatra ter falecido. A paixão transbordante e o turbulento redemoinho. O casamento de Sinatra com Ava Gardner foi um dos períodos mais apaixonados e turbulentos de sua vida. Os dois se encontraram pela primeira vez em 1950, quando Sinatra ainda era casado com Nancy. Sinatra admitiu seu caso com Gardner, o que finalmente levou à sua separação de Nancy no Dia dos Namorados de 1950. Sinatra estava tão cativado por Gardner que havia declarado que se casaria com ela depois de ver suas fotos em uma revista. Apesar de sua intensa conexão, Gardner não sentiu o mesmo afeto imediato por Sinatra. No início, ela o achava presunçoso, arrogante e dominador. Mas à medida que passavam mais tempo juntos, seus vícios semelhantes e seus temperamentos ardentes os aproximaram. O casamento deles ocorreu em uma pequena cerimônia em 1951, após o divórcio de Sinatra com Nancy ser finalizado. O redemoinho sentimental de Frank Sinatra. O casamento com Ava Gardner, uma união marcada pelo fogo e pela tempestade, tornou-se um dos capítulos mais dramáticos de sua existência. De discussões públicas a crises pessoais, o relacionamento deles foi um constante redemoinho. Um dos momentos mais dolorosos foi o aborto de Gardner em 1952. Em 1953, essa relação tumultuada os levou a uma separação,
embora o divórcio não fosse formalizado até 1957. Sinatra ficou profundamente afetado, mergulhado em meses de angústia emocional. A biógrafa Kitty Kelley revelou que Sinatra culpou seu amigo Peter Lawford pela ruptura, afirmando que Lawford havia se interposto entre eles. Tão devastado estava Sinatra que, no outono de 1953, tentou tirar a própria vida. Apesar da separação, Sinatra nunca deixou de amar Gardner. Eles permaneceram amigos após o divórcio, e Sinatra continuou a gerenciar seus negócios e finanças muito depois de seu casamento ter terminado. O relacionamento de Sinatra com Gardner foi um dos mais significativos em sua vida, cheio de amor e dor em partes iguais. Um amor que perdura. Mesmo após o divórcio em 1957, os sentimentos de Sinatra por Ava Gardner não desapareceram. Na verdade, o vínculo deles permaneceu forte ao longo de suas vidas. Sinatra continuou cuidando das finanças de Gardner, mesmo depois que o casamento deles terminou, demonstrando uma devoção inabalável. Quando Gardner adoeceu em seus últimos anos, Sinatra pagou 50 mil Harleys em contas médicas, prova irrefutável de quão profundamente ele se importava com ela. A amizade deles continuou até os últimos anos, e Sinatra até a ajudou a conseguir um papel em A Um Passo da Eternidade, 1953. Este filme não apenas reviveu a carreira de Gardner, mas também ajudou Sinatra a garantir seu papel vencedor do Oscar. O sucesso de Sinatra no cinema foi um dos momentos-chave que ajudaram a revitalizar sua carreira após um período de lutas pessoais e profissionais. Apesar da dor do fim de seu casamento, o relacionamento de Sinatra e Gardner deixou uma marca duradoura em suas vidas. Embora tivessem muitos altos e baixos, a amizade e o respeito mútuo nunca vacilaram. A devoção de Sinatra por Gardner, particularmente em seus últimos anos, dizia muito sobre a profundidade de sua conexão. Sua história de amor, cheia de paixão intensa e tristeza, foi um capítulo definitivo na complexa vida de Sinatra. Casamento sob o escrutínio público. Seu terceiro casamento foi com a atriz Mia Farrow e se tornou um dos seus relacionamentos mais comentados. Eles se casaram em 19 de julho de 1966, quando Farrow tinha apenas 21 anos e Sinatra 50. Naquela época, Sinatra estava no auge do sucesso com sua canção Strangers in the Night, que havia alcançado o topo das paradas. Eles se conheceram enquanto trabalhavam juntos no set do filme de Sinatra, O Expresso de Von Ryan. Farrow aceitou aparecer em seu filme de 1968, O Detetive. Mas quando sua agenda para O Bebê de Rosemary se estendeu, ela se retirou do filme. Sinatra não estava feliz e entregou-lhe os papéis do divórcio na frente do elenco e da equipe, marcando um final dramático para o casamento deles em agosto de 1968. Farrow mais tarde refletiu sobre o relacionamento deles, dizendo que nunca se separaram realmente. Quando questionada se seu filho Ronan Farrow poderia ser de Sinatra, ela respondeu, possivelmente, o que adicionou ainda mais mistério ao relacionamento já enigmático deles. Após o divórcio, Sinatra casou-se com Barbara Marx, ex-mulher de Zeppo Marx, da famosa trupe de comédia dos irmãos Marx, em 11 de julho de 1976. Bárbara se converteu ao catolicismo para se casar com Sinatra, e eles permaneceram casados até a morte dele. No entanto, o relacionamento deles não foi isento de desafios. Os filhos de Sinatra tiveram um relacionamento tenso com Bárbara, o que gerou alguma fricção. Nancy Sinatra, a filha de Frank de seu primeiro casamento, confirmou que Bárbara nem sequer se preocupou em ligar para a família quando Frank estava perto da morte, apesar de estarem próximos. Isso deixou a família se sentindo magoada, especialmente porque perderam a oportunidade de estar ao lado de Sinatra durante seus últimos momentos. Um amor incondicional além dos defeitos. Apesar de sua tumultuosa vida pessoal, Frank Sinatra era conhecido por ser um pai devotado. Ele teve 3 filhos com sua primeira esposa, Nancy Barbato, Nancy Sinatra,
Frank Sinatra Jr. e Christina "Tina" Sinatra. Embora Sinatra nem sempre tenha sido fiel a Nancy, ele amava seus filhos carinhosamente. Um dos eventos mais impactantes de sua vida ocorreu em 1963, quando seu filho Frank Sinatra Jr. foi sequestrado. Os sequestradores exigiram R$ 240 mil, que Sinatra pagou, embora, estranhamente, eles tenham recusado sua oferta de os R$ 1 milhão. O sequestro foi uma experiência traumática para Sinatra, mas felizmente, seu filho foi libertado ileso. A dedicação de Sinatra aos filhos foi evidente durante a terrível provação. Ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para trazer seu filho para casa são e salvo, até mesmo carregando um rolo de moedas de 10 centavos, já que os sequestradores exigiram que ele ligasse de telefones públicos. Isso se tornou um hábito para Sinatra, que continuou a carregar moedas de 10 centavos consigo pelo resto de sua vida. Apesar de sua fama e problemas pessoais, o amor de Sinatra por seus filhos esteve sempre no centro de seu mundo. Ele enfrentou várias outras alegações de paternidade, incluindo a de Julie Sinatra, que afirmou ser sua filha de um caso que ele teve na década de 1940 com a corista Dorothy Bunacelli. Segredos, amores proibidos e um legado imortal. A vida de Frank Sinatra, tecida com fios de ouro e controvérsia, não foi apenas marcada por seu talento incomparável, mas também por uma vida pessoal que desafiou as convenções e deixou um rastro de mistério. Anos após sua partida, as sombras de seus relacionamentos e a intriga de sua herança continuam a cativar o mundo. Enquanto Sinatra nunca reconheceu Julie como sua filha, ela legalmente mudou seu nome para Sinatra em 2000. Sua afirmação foi um tanto contestada, mas ela recebeu os R$ 100 mil do patrimônio de Sinatra em 2002. Além disso, a atriz Eva Bartók afirmou que Sinatra era o pai de sua filha Deanna, nascida após um breve romance em 1956. Essas afirmações adicionaram uma maior complexidade à vida pessoal de Sinatra, levantando questões sobre seus relacionamentos e a dinâmica familiar. Apesar dessas controvérsias, Sinatra continuou sendo uma figura central na vida de seus filhos, e seu amor por eles sempre foi claro, mesmo que as circunstâncias que cercavam seus nascimentos fossem menos que perfeitas. As relações de Frank Sinatra com as mulheres foram tão complicadas e intensas quanto sua carreira. Seu charme e talento atraíram muitas mulheres ao longo de sua vida, e ele não conseguia evitar estar rodeado do sexo oposto. Barbara Sinatra disse uma vez: Frank atraía as mulheres. Ele não conseguia evitar, só de olhar para ele. A maneira como ele se movia e como ele se comportava fazia você saber que ele era um grande amante e um verdadeiro cavalheiro. Sinatra tinha reputação de mulherengo, mas Bárbara também mencionou que, apesar de suas muitas tentações, ele sempre a fazia sentir amada e segura. Ela nunca ficou paranoica por perdê-lo, mesmo quando ele estava cercado por outras mulheres. Apesar das turbulentas relações com seus filhos, particularmente com Barbara Marx, a devoção de Sinatra por eles permaneceu forte. Seus relacionamentos com as mulheres, como seus casamentos com Mia Farrow e Barbara Marx, frequentemente refletiam a natureza turbulenta de sua personalidade. O breve casamento de Farrow e Sinatra foi marcado pelo drama. Mas era evidente que ainda havia sentimentos entre eles muito depois de seu divórcio. O comentário de Farrow de que nunca se separaram realmente insinuava um vínculo contínuo, mesmo após o fim de seu casamento. Enquanto isso, Barbara Sinatra, que permaneceu com Sinatra até a morte dele, lidou com a difícil dinâmica entre Sinatra e seus filhos, incluindo a dolorosa realidade de que eles frequentemente se distanciavam dela durante os últimos anos de Sinatra. Apesar da complexidade de seus relacionamentos, o legado de Sinatra continua sendo o de um amor duradouro por sua família e uma constante corrente de admiradores que foram cativados por seu charme, talento e as contradições de sua vida pessoal. A despedida de uma lenda.
A vida pessoal de Sinatra pode ter sido cheia de altos e baixos, mas sua saúde finalmente se tornou o aspecto mais desafiador de seus últimos anos. À medida que o tempo passava, Sinatra enfrentou sérios problemas de saúde que finalmente definiriam seu capítulo final. Em seus últimos anos, Frank Sinatra enfrentou graves problemas de saúde. Ele era frequentemente hospitalizado devido a problemas cardíacos e respiratórios, pressão alta, pneumonia e até câncer de bexiga. Sua saúde piorava constantemente e, depois de sofrer um ataque cardíaco em fevereiro de 1997, Sinatra parou de fazer aparições públicas. Em 14 de maio de 1998, Sinatra faleceu enquanto dormia no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles. Ele tinha 82 anos. Sua esposa Bárbara estava ao seu lado quando ele faleceu. Bárbara tentou encorajá-lo a lutar, mas as últimas palavras de Sinatra foram: "Estou perdendo." Tina Sinatra, sua filha, compartilhou mais tarde que ela e seus irmãos não foram informados sobre a hospitalização final de seu pai, e ela acreditou que essa omissão foi intencional. Ela pensou que Bárbara queria ser vista como a viúva inconsolável sozinha ao lado de Sinatra. A morte de Sinatra foi recebida com homenagens públicas. As luzes do Empire State Building foram tingidas de azul. A Strip de Las Vegas diminuiu suas luzes e os cassinos pararam suas atividades por 1 minuto em homenagem ao homem que havia cativado os corações de milhões. A Billboard também relatou um aumento significativo nas vendas de seus discos em todo o mundo após sua morte. O funeral de Sinatra ocorreu na Igreja do Bom Pastor em Beverly Hills, em 20 de maio de 1998. Cerca de 400 pessoas compareceram, com milhares de fãs esperando do lado de fora. Muitos dos amigos famosos de Sinatra, incluindo Gregory Peck e Tony Bennett, falaram no serviço junto com seu filho Frank Jr. Sinatra foi enterrado com um terno de negócios azul ao lado de seus pais no Desert Memorial Park, em Cathedral City, Califórnia. Sua lápide era simples, com a inscrição: "O melhor ainda está por vir e amado marido e pai." Em 2021, sua lápide foi mudada para "Durma tranquilo, papai", depois de ter sido misteriosamente danificada. Uma mudança que refletiu o amor e o sentimento que sua família tinha por ele. O legado de Sinatra, cheio de música inesquecível e uma vida de cativantes altos e baixos, não terminou apenas com seu falecimento. A questão de quem herdaria sua vasta fortuna e levaria seu nome despertou curiosidade e especulação, especialmente quando os detalhes de seu testamento foram mantidos em segredo. Assim se repartiu a imensa fortuna de Frank Sinatra. Após a partida de Frank Sinatra em 1998, o mundo prendeu a respiração, esperando conhecer o destino de sua vasta fortuna. Com uma riqueza que hoje superaria os 350 milhões de dólares, a distribuição de seu legado não foi isenta de surpresas e tensões que ainda ressoam. No momento de sua morte, o patrimônio de Sinatra era estimado em cerca de 200 milhões de dólares, cifra que, ajustada pela inflação, oscilaria hoje entre os 350 e 400 milhões de dólares. Sua riqueza não veio apenas de sua deslumbrante carreira musical, mas também de sua incursão no cinema, televisão e negócios astutos. Seu testamento meticulosamente redigido dividiu essa fortuna entre várias pessoas e organizações-chave. A parte mais substancial recaiu sobre sua quarta e última esposa, Bárbara Sinatra, com quem se casou em 1976. Bárbara, que esteve ao seu lado durante seus últimos anos, tornou-se a principal beneficiária do patrimônio de Sinatra. Embora Sinatra fosse conhecido por seu charme e generosidade, seu testamento apontava claramente Bárbara como a herdeira da maior parte de sua fortuna. Ela recebeu várias das propriedades imobiliárias de Sinatra, incluindo sua luxuosa casa de praia em Malibu e sua propriedade em Palm Springs. Além disso, Bárbara herdou a maioria dos interesses comerciais e ativos financeiros de Sinatra,
que incluíam seus acordos de licenciamento e royalties musicais. Ela também obteve seus pertences pessoais, como joias caras, obras de arte e objetos de recordação, o que aumentou ainda mais sua herança. Embora o valor exato que Bárbara herdou não tenha sido confirmado publicamente, é amplamente divulgado que sua parte superou os 100 milhões de dólares, tornando-a a maior beneficiária do patrimônio de Sinatra. Ela também manteve o controle da Frank Sinatra Enterprises, FSE, que gerencia os interesses financeiros de Sinatra, incluindo o licenciamento de sua música e a gestão de empresas relacionadas à marca. Esse controle do legado de Sinatra garantiu que Bárbara continuasse a ter uma influência significativa sobre o lado comercial de seu patrimônio após sua morte. Atenção após a divisão. Embora Bárbara Sinatra tenha herdado a maior parte do patrimônio, os 3 filhos de Sinatra de seu primeiro casamento com Nancy Barbato, Nancy Sinatra Jr., Tina Sinatra e Frank Sinatra Jr., também receberam heranças. Cada um dos filhos de Sinatra recebeu um fundo fiduciário de milhões. No entanto, suas heranças foram menores em comparação com a parte de Bárbara, o que gerou certa tensão e insatisfação. Tina Sinatra, em particular, se mostrou aberta sobre a distribuição da riqueza de Sinatra, sugerindo que Bárbara tinha controle sobre uma quantidade desproporcional. Nancy Sinatra Jr., que teve uma carreira musical bem-sucedida, também expressou seu descontentamento pela forma como o patrimônio foi dividido. Apesar da insatisfação, os filhos ainda eram beneficiários do testamento de Sinatra. Juntamente com os fundos fiduciários, os filhos de Sinatra receberam direitos de copropriedade sobre algumas de suas propriedades e 200 mil dólares em dinheiro cada um. No entanto, essas quantias foram consideravelmente menores do que Bárbara recebeu. A primeira esposa de Sinatra, Nancy Barbato, que havia se divorciado dele muitos anos antes de sua morte, não foi incluída diretamente na herança, já que eles estavam distanciados por décadas. No entanto, Sinatra deixou-lhe 250 mil reais em dinheiro, como parte do testamento. Esse gesto, embora pequeno em comparação com o que Bárbara recebeu, refletiu o reconhecimento de Sinatra de seu passado juntos e seu contínuo cuidado por ela mesma após o divórcio. Além disso, Sinatra fez provisões para seus amigos próximos e membros da equipe, deixando-lhes várias doações em dinheiro. Sinatra era conhecido por sua generosidade, e isso se refletiu em seu testamento, que garantiu que alguns de seus associados mais leais recebessem dinheiro após sua morte. Essas quantias não eram enormes, mas mostravam a generosidade de Sinatra para com aqueles que estiveram com ele por muitos anos. Um legado que mudou a história das heranças. Quando Frank Sinatra cantou My Way, não era apenas uma canção sobre sua vida. Era um vislumbre de como ele lidaria com seu legado. Seu testamento incluiu algo conhecido como a Cláusula Frank Sinatra, uma disposição que mudaria a forma como os patrimônios de celebridades eram gerenciados e que desencadearia uma infinidade de debates. Essa cláusula não era exclusiva de Sinatra, mas, devido à sua fama, atraiu a atenção de especialistas legais e do público em geral. A cláusula, conhecida como disposição sem contestação, foi projetada para evitar que familiares ou herdeiros contestassem o testamento nos tribunais. Se alguém tentasse contestar o testamento, perderia completamente sua parte da herança. Essa poderosa ferramenta tinha como objetivo evitar que as disputas se prolongassem em custosas batalhas legais. No entanto, não foi isenta de controvérsia. Alguns críticos argumentaram que poderia ser usada para encobrir testamentos fraudulentos ou injustos, deixando os herdeiros com muito medo de desafiar algo que poderia não ser válido. Eles temiam que uma preocupação legítima pudesse passar despercebida se alguém temesse perder sua herança apenas por questionar o testamento.
Por outro lado, os defensores da cláusula acreditavam que era uma boa maneira de evitar ações judiciais inúteis e garantir que os desejos do falecido fossem cumpridos. O impacto da cláusula Frank Sinatra não terminou com Sinatra. Outras celebridades, como o criador de Star Trek, Gene Roddenberry, adotaram cláusulas semelhantes em seus próprios testamentos. A decisão de Sinatra provocou um efeito dominó, influenciando a forma como muitas outras celebridades abordam o planejamento de seu patrimônio. O império de Sinatra, hoje, a cláusula Frank Sinatra, continua sendo um testemunho do mundo interligado dos desejos pessoais, tensões familiares e estratégias legais, marcando um impacto duradouro nos patrimônios das celebridades. Mas a pergunta que ressoa hoje é: quem controla realmente os royalties e o imenso legado de avós? Após o falecimento de Barbara Sinatra em 2017, o controle do patrimônio de Sinatra, incluindo seus royalties, acordos de licenciamento e a gestão de sua marca, provavelmente recaiu sobre uma combinação de gestores comerciais e sua própria família. Os direitos do catálogo musical de Sinatra, seus lucrativos acordos de licenciamento e seu legado geral estão agora sob a administração da Frank Sinatra Enterprises, FCE, uma empresa que o próprio Sinatra estabeleceu para lidar com os aspectos financeiros e comerciais de sua marca. Apesar de o patrimônio ter sido dividido entre os membros da família, a FSE mantém o controle da propriedade intelectual e dos negócios de Sinatra. A empresa continua a gerenciar o catálogo musical de Sinatra, que permanece uma fonte lucrativa de receita, licenciando suas músicas para filmes, anúncios e outras mídias. Apesar das controvérsias e disputas que surgiram sobre a herança, o patrimônio de Sinatra continua a prosperar com força. Sua música continua a vender milhões de discos a cada ano, e seu nome permanece um dos mais reconhecidos no mundo do entretenimento. A marca Frank Sinatra ainda é incrivelmente valiosa, e o patrimônio continua a gerar uma riqueza significativa através de acordos de licenciamento, royalties e projetos de marca. O legado de Sinatra perdura através de sua música e da gestão de seu patrimônio, garantindo que sua influência continue a impactar novas gerações de fãs. A fortuna imortal de avós. Barbara Sinatra, que foi a maior beneficiária de sua fortuna, desempenhou um papel crucial em garantir o legado de Sinatra e assegurar seu sucesso contínuo. Após o falecimento dela, o controle provavelmente mudou de mãos, mas a riqueza gerada pelo nome e pela música de Sinatra continua a beneficiar sua família e as empresas que gerenciam os negócios de Sinatra. Mesmo após sua morte, a fortuna de Sinatra e o valor de sua propriedade intelectual continuam sendo uma parte central de seu legado duradouro, demonstrando como sua influência continua a crescer muito depois de sua partida. Apesar de algumas disputas dentro da família, a marca Sinatra continua sendo uma das mais rentáveis na indústria do entretenimento, garantindo que seu patrimônio continue a proporcionar riqueza e influência para as gerações vindouras. E você, acredita que Nancy, a primeira esposa de Sinatra, foi tratada justamente em seu testamento, dada a considerável herança de Bárbara? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar atento para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Nos vemos na próxima vez. Vemos na próxima vez. Vemos na próxima vez. Vemos na próxima vez. Vemos na próxima vez.